Que bacana. Tá aí na tela a Daniela Barros Melo, Pet Shop. Ela tem um pet shop, tá há 5 anos no mercado, né? Apesar de ser estruturada, com banho tosa, clínica veterinária, loja. Os maiores desafios hoje é identificar qual setor está minando o negócio, ou seja, qual setor está consumindo mais do que entregando em retorno e prejudicando o crescimento financeiro. Gostaria de saber qual é a melhor forma como diagnosticar com precisão para tomar decisões estratégicas com base em dados concretos. É a Clube Pets. É isso mesmo? Boa noite, Daniela. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Olá, boa noite. Isso mesmo, eu sou a Daniela, do Clube Pet, um pet shop aqui na região de São Vicente, né, litoral de São Paulo. E é um prazer estar aqui com vocês, agradeço a oportunidade. E esse é o ponto, né? Estou no mercado há 5 anos, eu sou advogada e sempre trabalhei com CLT, né? Como CLT dentro aí das empresas multinacionais. Então, eu venho aí de uma longa estrada no sentido CLT e há 5 anos atrás eu decidi, né, entrar nesse ramo. Foi difícil eu largar o CLT, mas hoje o meu foco total é no pet shop, né? E consegui nesse tempo todo, ultrapassei aí a questão da pandemia, que foi um desafio gigante aí para muitos empreendedores, né? E sempre trabalhando em conjunto com a minha área, né? Com o CLT. Mas passamos aí esse desafio e consegui estruturar a parte do banho e tosa, a parte da clínica veterinária, a nossa loja que tem alguns produtos, né? Então, hoje eu atuo em 3 frentes, na verdade: serviço e comércio. Sendo banho e tosa e a clínica veterinária como serviço e a loja como comércio. E hoje eu identifico que, apesar da estruturação, algum lugar eu tenho um problema, né? No sentido de estar aí minando um possível retorno, um crescimento, está prejudicando um crescimento financeiro. Mas, ao olhar o todo, eu não consigo ter essa visão, né? Onde que pode ser que eu esteja com este problema, como identificar este problema, né? Então, como fazer esse diagnóstico, ter essa precisão para poder falar assim, olha, neste caminho não está muito bem, né? Então, precisamos aí reestruturar, enfim. Então, hoje a minha dificuldade é essa, é tentar localizar onde está empatando, na verdade, o meu crescimento financeiro. Ah, tá. Entendi. Então tem alguma conta errada aí. Né? É alguma conta errada. Conta de gestão, alguma coisa aí. Que o Alejandro quer começar? Posso? Assim, pode ser que o problema seja na conta. Então, não sei como está a tua precificação, mas eu tenho uma pergunta e uma provocação antes, que é: você tem 2 frentes, como você falou, né? A parte de serviço e a parte de comércio, de produtos físicos. Mas o que você realmente vende é confiança. Então, eu tenho 2 cachorros. Eu já troquei várias vezes de serviço de banho e tosa. Quando o cachorro fica tremendo porque vai para pegar banho, eu não levo mais. Algo aconteceu. Então, a primeira pergunta que eu faria para você é: quem compra teus serviços volta? E quem não volta, por quê? Isso para mim é o primeiro que eu olharia. Depois talvez tenha um problema ou de precificação ou de estrutura de custos, que talvez não está... A margem não está boa, talvez tenha um problema por aí. Mas eu começaria olhando esse ponto. E a diferença da Carlota, que a gente falava antes, aqui para mim sim, o boca em boca é muito mais forte, porque é difícil escalar serviço com qualidade. Então, e aí não sei qual a tua ambição. Falo a tua ambição porque talvez você quer... Tua definição de sucesso é garantir que tem um negócio sólido nesse pet shop e talvez outra definição seria: eu quero montar uma rede de franquias de pet shop. Aí o negócio é diferente. O jogo é outro. Ou o jogo é outro. Então eu começaria entendendo um pouco mais isso. Quero até ouvir o que... Sobre a pergunta do Alejandro. Como chegam os cachorros? Você tem recorrência com seus clientes? Como é que tá isso aí?
Sim, nós temos, né, uma recorrência forte dos meus clientes, nós temos pacotes de serviços com um número significante, né? Então, os pacotes são aqueles que vão toda semana. Então, assim, essa questão de recorrência, é claro, tem alguns motivos que o cliente, né, deixa de ir, e eu sempre faço um pós-venda, seja ele no serviço ou seja ele no produto, tentando identificar, já faz um tempo que você não vem, e aí faz todo um trabalho, né, de entender, de fato, o porquê. Então, às vezes, é mudança de endereço, porque um pet shop, né, na minha visão, ele precisa ser aquele que seja perto da onde você mora, né? Porque eu tenho muito mais clientes ali do entorno do que aquele que vem de outra cidade, por exemplo. Eu tenho, porque aí vem a questão da confiança, mas é muito mais o entorno. Então, eu faço, né, esse trabalho de pós-venda e entender por que que aquele cliente não vem mais. E qual aí que é o um ponto principal interess- fator hoje? Qual é o Não principal entendi, fator? perdão. Qual o principal fator do cliente não voltar? Mudança, por exemplo, de endereço, né? Então, eu tenho muito cliente que, eu mudei, agora eu tô morando em tal lugar, e aí acaba, de fato, acaba sendo longe, né? Então, não torna-se uma coisa que você pegar né, o seu cachorro e vir andando, por exemplo, até o pet. Então, a minha principal recorrência é essa. Então a gente já tem uma pista aqui. Eu tenho algumas pistas aqui para falar com você. Primeira, toda vez que a gente for avaliar um business, um negócio, a gente precisa sempre avaliar algumas coisas em cadência. A primeira coisa que eu sempre avalio é se é desejável, economicamente viável e tecnicamente possível. Então, pelo que eu pude acompanhar aqui, um pouco pelo que eu já olhei aqui tanto no canal de venda... Instagram tá bonito, hein, Mike? Não, isso que eu ia falar. O canal, comunicação tá bonita, você se apresenta super bem também aqui, Daniela, nas redes sociais. Tem que aumentar um pouco mais da frequência de publicação. A gente tem aí uma frequência de publicação, você publicou há 4 dias, outra 6 dias, mas você tem uma identidade visual, um posicionamento muito bacana. Então, quando a gente olha para esse lado aqui, tá tudo legal. A segunda coisa que a gente tem que avaliar eu gosto muito de avaliar canal de venda e região. E aí, aqui eu acho que o que pega muito é a região. Ela está numa região, se não me engano, turística. Uma região região de São Vicente, ali colada em Ilha Bela, geralmente é uma região que você tem, sim, moradores ali, mas a rotatividade de moradia é muito grande. Ou seja, você tem gente daqui que acaba saindo ou para morar fora ou para trabalhar, ou gente que vem passar só um período. Então, acaba sendo um cliente sazonal. Eu acho que essa aqui é a principal questão que ela tem. E aí eu acho que a gente tem aqui que elaborar aqui também, dividir em 2 grandes grupos. Voltando para a área de serviços, que eu acho que é a parte que você tem principal aqui, você vai sempre ter uma grande dificuldade de convencer alguém de cara da segurança, da confiabilidade do teu produto. Então... Ô, Marco, mas posso agregar uma coisa aqui só no seu ponto? Assim, mas ela em nenhum momento falou que ela tá com dificuldade de cliente, né? Eu tô numa dúvida se realmente não é um problema de números. Sim. Sabe? Porque, não sei, você tem, assim, a aquisição de clientes é um problema para você ou não? Hoje você diria que, assim, o seu negócio tá bem de cliente. Na verdade, a gente tem, assim, essa questão, a gente sempre quer mais, né? Quanto mais cliente, aumenta o meu faturamento, né? Porém, hoje, eu enxergo que pela incidência que eu tenho dentro de um banho e tosa, né? Poderia ser diferente o meu crescimento financeiro. Então, por exemplo, quando eu olho para minha loja, onde eu estou falando de produto, de comércio, uma coisa que eu já cortei devido às análises todas que eu faço, acompanho, mensal, enfim, é a questão de estoque. Então, eu tento controlar, eu não tenho estoque, eu tenho, claro, ali a minha prateleira, mas falar para você que fica muito tempo parado, não fica. O ponto que eu trago em relação à confiabilidade que o Alejandro trouxe é porque eu acredito profundamente que ela tem um problema de valor agregado no produto. Ou seja, ela tem uma... Sim. Ela tem um produto que ele se apresenta muito bem, ela fotografa muito bem, só que ela precisa ter alguns incrementos que
a média não precisaria ter. Para aumentar o ticket médio, elevar o ticket médio. Muito por conta do lugar que ela está. Então ela tem está numa região turística que as pessoas, às vezes ela não tem muita alternativa, então às vezes elas vão lá e ela precisa aumentar esse ticket médio. Então como é que ela vai aumentar esse ticket médio? Porque, em geral, em especial o dono de pet, que hoje é como se fosse um dono de uma criança, um pai de família, por exemplo. Bebê reborn. Um bebezinho reborn. Né? Ele é uma pessoa que não vai calcular. Né? Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela mora nos Estados Unidos, ela se mudou para os Estados Unidos há pouco tempo. A cachorra dela teve uma doença grave de saúde e ela gastou quase que todas as economias que ela fez em um ano morando lá, cuidando do bebê, cuidando do cachorro. Então, assim, tipo, a pessoa, quando ela tá naquele processo ali, é igual um filho, ela não para raciocinar. Sim. Então, aí você tem duas oportunidades. Vamos imaginar, seu bebê tá passando mal, você tá numa viagem de férias para São Vicente, você tem 2 hospitais. Né? Um que está ok, que faz tudo que todo mundo faz, e um outro que tem um valor agregado muito mais elaborado, um serviço, algo que é muito mais assim. Você vai sempre optar pelo que é melhor. Então, quero dizer assim, quanto mais ela se antecipar, mais ela vai aumentar o ticket médio. A pesquisa do concorrente aí, como que está esse levantamento de concorrente? Você acha que... Porque São Vicente é perto do Guarujá. Aliás, fazendo a correção aqui... Não. Fazendo a correção, ele é carioca, a gente dá uma licença poética. É verdade, eu confundi. Mas você acha que talvez ela precise estudar melhor a concorrência? Eu acredito que olhar para a concorrência é importante, olhar para a média de preço da região, mas não apenas para equiparar o seu preço para baixo. Mas olhar não só para o preço, mas olhar para o que os outros estão fazendo e conversar com os clientes dela. Assim, o que você acredita que eu não faço ou que eu faço o que eu faço que você mais gosta aqui e que faz com que você volte e incentivar isso. Uhum. A segunda coisa é o que eu poderia fazer para que você pudesse recomendar alguém para vir aqui. E dessa maneira ela vai elaborando ainda mais a prestação de serviço dela para principalmente aumentar o valor agregado. E a segunda coisa é incentivar ainda mais a parte de venda de produtos. Eu entendo que não ter um estoque hoje é algo estratégico, mas também você diminui a sua capilaridade. Isso a médio e longo prazo vai fazer com que ela acabe perdendo essa clientela. Então, se ela conseguir ter algum tipo de previsibilidade ou conversar, fazer mais pesquisa com o nível dela, com o público dela para poder fazer essa venda, ou num segundo momento, até mesmo fazer algum tipo de dropshipping para poder fazer essas entregas, com outros valores agregados, até mesmo, por exemplo, você tem grandes lojas hoje como a Pet Love, empresas que você tem sistema de afiliados, por exemplo. Sim, então você não precisa ter o produto lá, né? Você tem um demonstrativo e, só compra e fala, e vai chegar na sua casa hoje, por exemplo. Exato. E no meio desse caminho todo, o que eu ia sugerir para ela também tem uma empresa que eu conheci há pouco tempo, é a Acompanhantes. Eles, por exemplo, têm cursos online para formação de adestradores. Uhum. Então ela pode, por exemplo, entender lá na Acompanhante quais são os adestradores da região dela, porque ela também precisa de agentes. Então, o que eu quero dizer assim, se ela tem... Vamos imaginar que a gente está alugando uma casa ali no Guarujá, ou então uma casa ali em São Vicente, e eu preciso de um adestrador, então eu preciso de um hotel para o meu pet. Quanto mais ela se relacionar com a rede que está no entorno, no mercado satélite do produto dela, mais ela vai conseguir atrair novos clientes. Presença, né? Vira uma figura ali no meio. Eu tô vendo a Daniela anotando ali, ó, as dicas, né? Eu queria saber, Alejandro, esse valor agregado também então, na gravatinha do cachorro, do pet? Por exemplo, ela falou, muita gente para porque muda de região. Meu pai tem pet lá, vem uma van pegar o pet lá. Tudo bem, deve ser um serviço premium, mas é o que você falou, as pessoas estão dispostas. Se ela gosta muito, cara, manda a van vem pegar... Aí leva, ou tem também um yearbook que os caras fazem do cachorro, com todos os cachorros lá do hotel, sei lá. Tem coisas que dá para agregar valor, mas... Sim, agregar valor, aumentar o ticket de compra. Porém, assim, com tudo que você compartilhou aqui, eu pensava, né, como vender produtos que, sei lá, a coleira, né, que talvez já ficou ruim e você leva a coleira, já apresenta, né, de maneira proativa. Mas aqui vou dar um passo atrás. Se realmente o teu principal diferencial hoje é o banho e tosa, e está tendo dificuldades aí financeiras, com margem, etc., talvez é o momento de dar um passo atrás, não ter estoque, simplificar o negócio e se foca em que o negócio de banho e tosa, que é o que te diferencia hoje,
seja espetacular e não só para os cachorros ou teus clientes, mas também para você em termos de margem. E quando você tem a casa arrumada com o teu carro-chefe, aí você pode começar a pensar em todas estas ideias que falamos, né? De, ok, a ver, qual o produto que todo mundo me pergunta na loja física ou quando vem pegar o cachorro? É coleira? É comida? É veterinária? Não sei. Mas talvez é momento de parar a bola e dar um passo para trás. Excelente. Poxa, é isso aí, Daniela. Boa sorte aí com o Clube Pet. Muito bom. Dicas valiosas, hein? Joga no Muito GPT obrigada, os números viu? lá.